Hoje é o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. No Brasil, essa data foi instituída para conscientizar sobre os riscos do uso indiscriminado de substâncias como agroquímicos, pesticidas e praguicidas. E para falar mais sobre esse assunto, eu vou convidar agora o engenheiro agrônomo Antônio Pascoaleto, ele que está ao vivo com a gente pela internet. Antônio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilker. Com a graça do Pai Eterno, um bom dia a todos que nos assistem na TV Pai Eterno. Antônio, é um assunto muito sério, né? Tem tudo a ver ali com a nossa saúde, com a saúde de todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Eu queria que você começasse explicando para a gente a diferença entre agrotóxico e defensivo agrícola. Tem diferença? Quais são? Pois então, parecem terminologias semelhantes, mas elas guardam muita diferença. O termo agrotóxico ele surgiu em 1977, motivado até por um movimento da categoria, mas tendo como idealizador o pesquisador e PhD em agronomia, Adilson Pascoal. Foi ele que criou a terminologia agrotóxico no livro Pragas, Agrotóxicos e Crises Ambientais, Problemas e Soluções. Não é um termo muito bem aceito pelo setor agropecuário, tanto é que eles querem mudar para o termo pesticida. Tem um projeto de lei, o 6299 de 2002, que é conhecido no meio dos ambientalistas como o pacote do veneno. E eles querem mudar essa terminologia agrotóxico para pesticida. Mas veja bem, o termo pesticida, ele também tem uma origem do latim pestis, que seria a doença, mais sida, que é o que mata. Só que a expressão ela é mais utilizada nos países de língua inglesa ou francesa. Então, é um estrangeirismo que não tem muita presença na nossa língua portuguesa. Ele é o que mata a peste, né? A peste seria a doença. Mas só que nós temos, além de doenças nos vegetais, nós temos também pragas, tem plantas invasoras, então o termo pesticida ele não se adequa tanto como o termo agrotóxico. A gente poderia também aproveitar e fazer um comentário sobre o termo defensivo agrícola. O termo defensivo agrícola, que é muito defendido pelo setor agropecuário, ele também provém do latim defensa, que seria defesa, mais ivus. Ele é um termo que não dá muito sentido, porque ele defende o que propriamente, né? Não é tanto assim o ser humano, nem os ecossistemas, uma vez que ele acaba sendo utilizado para matar pragas, ervas daninhas e uma série de patógenos. Então, o termo agrotóxico, que tem lá seu criador, Adilson Pascoal, ele vem do grego, que é agro, significa campo, e tóxicon, que é veneno. Ele tem mais sentido e mais facilidade de assimilação por parte da população, porque ele inclui todos os produtos de natureza tóxicas que são utilizados na agricultura e que, de certa forma, são empregados no manejo de pragas, patógenos e ervas daninhas. Então, eu, como engenheiro agrônomo, entendo que a terminologia agrotóxico é a mais adequada e mais facilmente assimilável por toda a população, inclusive pelos riscos que ele oferece, não só ao ser humano, mas aos ecossistemas. Antônio, a gente precisa dos agrotóxicos, né, para garantir ali a colheita. Imagino que seja importante estabelecer um equilíbrio. É possível diminuir a quantidade de agrotóxicos nos alimentos que a gente produz aqui no nosso país? Sim, é possível e é desejável que a gente possa diminuir essa quantidade. Até porque, como já foi dito, são substâncias que eles oferecem risco. E se oferecem risco, a gente tem que tentar diminuir. A primeira providência que a gente deve tomar como um cidadão comum, procurar escolher aqueles produtos que são orgânicos. Os orgânicos, eles evitam o uso de agrotóxico. Só que esses produtos, de um modo geral, como não tem a mesma produção em escala que são dos agrotóxicos, eles acabam sendo hoje mais caros. Mas para isso também a gente deve ter incentivos fiscais para estimular o cooperativismo e a produção orgânica de alimentos.
Utilizar alimentos orgânicos na alimentação escolar como estratégia de difusão, não só no meio das crianças, mas nas famílias, da prática da agroecologia. Claro que não é tão fácil você inserir rótulos indicativos da presença de agrotóxicos nos alimentos, mas seria desejável que esses rótulos eles pudessem ter esse tipo de informação. Também a gente tem que pensar na criação de fóruns que possam estabelecer controle por parte da sociedade e monitoramento de agrotóxicos. Hoje já tem pelo Brasil em torno de uns 25 fóruns instituídos nesse sentido. Mas não se esquecendo também que a gente precisa ter legislações federais que são mais coercitivas com relação à questão do uso e não limitar apenas a esfera federal, mas a estadual e a municipal para que possam ser mais restritivas ao uso de agrotóxicos. Eu ia perguntar justamente sobre esse assunto. Quem é que fiscaliza a quantidade de agrotóxicos utilizada aí na produção dos alimentos? Pois então, é interessante essa pergunta sua, porque veja bem, nos primeiros 100 dias do atual governo foram deferidos registros de 152 agrotóxicos no Brasil. E o Greenpeace destaca que 44% dos novos produtos registrados são altamente ou extremamente tóxicos. 28% desses novos produtos já foram banidos ou não são permitidos pela União Europeia. E mais ou menos 10% misturam ingrediente ativo, sendo que essas misturas não são avaliadas pelo órgão, ou seja, então são produtos novos, como glifosato, fipronil, imidacloprido, substâncias responsáveis até pela morte das abelhas, que são importantes no processo de propagação das espécies. No Brasil, a gente tem 3 órgãos diferentes. Seria a Anvisa, que examina os riscos à saúde da população, o IBAMA, que avalia a toxicidade em relação ao meio ambiente, e o Ministério da Agricultura, que se debruça mais sobre a eficiência agronômica do produto. Mas o que acontece? Essa tripla análise ela está ameaçada pelo Projeto de Lei 6299 de 2002, que é conhecido como PL do Veneno, que visa justamente deixar o controle apenas no Ministério da Agricultura, tirando, inclusive, esse papel da Anvisa e do próprio IBAMA, que são papéis importantes. Mesmo que eles participassem, eles não teriam o poder de veto. E isso dificultaria muito o controle social e o controle do risco à saúde humana e aos ecossistemas desses produtos. Seria como a gente dizer que eles mesmos se fiscalizariam, né, Antônio? Certo. Bom comentário, seu Wilker. Seria entregar o galinheiro, as raposas, com todo o respeito, né? Mas eu acho que não dá para deixar só no Ministério da Agricultura o controle do uso do agrotóxico, sendo que ele tem um dano e um risco potencial à contaminação do ser humano, à saúde, e merecem sim a participação de órgãos de vigilância como a Anvisa e órgãos que fiscalizam a questão dos ecossistemas, porque a grande parte desses agrotóxicos eles são bioacumulativos. Eles acumulam não apenas no ser humano, mas nas cadeias alimentares. E ao ingressar nas cadeias alimentares, eles acabam participando de todo o ecossistema. Certo. E a gente pode, por exemplo, estabelecer o seguinte, alguns alimentos que têm mais agrotóxicos do que outros. Quais os alimentos mais comuns no nosso dia a dia aí que podem concentrar mais agrotóxicos? Ou isso não existe? Sim, a Anvisa, inclusive, é responsável por monitorar isto. Recentemente foi divulgada uma lista. Esses alimentos eles estão mais associados a frutas, legumes. Veja bem, um ranking de quantidade de amostras contaminadas por agrotóxicos foi divulgado. O pimentão aparece como primeiro, com 91,8%. Depois o morango, com 63,4%. O pepino, com 57,4%. Alface, 54,2%. Cenoura, 49,6% das amostras. Eu listei aqui os 5 principais. Mas você tem abacaxi, beterraba, tomate, laranja, maçã, inclusive o arroz e feijão, que aparece aí com um percentual de 6% a 8% das amostras contaminadas.
E não deixando de fora a uva, né? Que a uva também é um ingrediente importante da alimentação e que também tem contaminantes em sua composição. E a gente ouve muito se dizer, Antônio, sobre a questão de o Brasil permitir certos tipos de agrotóxicos que são proibidos em outros países. Por que que isso acontece? Isso é verdade, né, primeiramente? E se for verdade, por que que isso acontece aqui no nosso país? Por que que a gente tem essa permissibilidade tão grande, sendo que a gente tem tanto território para plantar? É verdade. Infelizmente, há agrotóxicos que são autorizados no Brasil que foram banidos na União Europeia e até mesmo nos Estados Unidos. O fato de nós sermos um grande produtor de alimentos não justifica que você laissez-faire, deixa acontecer sem controle. Até porque muitos desses países que compram nossos produtos de origem agrícola, eles querem produtos que sejam, se não isentos de agrotóxicos, que apresentem padrões aceitáveis dentro das próprias legislações de seus países. De tal modo que a prática de se liberar substâncias químicas, como aconteceu recentemente, em apenas 100 dias, 152 produtos foram liberados no Brasil, alguns dos quais proibidos em outros países, é extremamente negativa para a imagem do país. Mas não apenas para a imagem do Brasil, porque acaba nos cerceando de mercados consumidores e estabelecendo restrições ao consumo de nosso principal carro-chefe da economia, que é o setor agropecuário. Então, doravante, nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque esse tipo de prática, embora possa existir pressão de setores que têm interesses junto aos órgãos de liberação dos governos federais, no caso do Brasil, o pessoal, existem dois tipos de pessoas. Aqueles agricultores mais modernos, conscientes de que a redução dos agrotóxicos é uma necessidade, inclusive para seguir atingir novos mercados, mas existe aqueles outros que entendem que não se pratica agricultura sem o uso do agrotóxico e se usa de forma indiscriminada, com doses acima, às vezes, do permitidos, e que também não respeita o período de carência, que seria o tempo entre a última aplicação e a colheita daqueles produtos para comercialização. Tudo isso oferece um risco à população e esse risco ele tem consequências econômicas, não apenas ambientais e sociais. Certo, agora eu queria entender a lógica de mercado. Vamos ver se eu consigo explicar aqui minha dúvida direito. Se o Brasil perde mercado consumidor quando libera esse tipo de produto, por que que é compensatório para os produtores, uma vez que eles têm que comprar, acaba tendo um custo ali, por que que é compensatório para eles investir nesse tipo de produto, nesse tipo de agrotóxicos? Pois então, eu não vejo como compensatório. Eu diria que é uma visão um pouco míope do cenário internacional. A maior parte dos países no mundo estão buscando reduzir a quantidade de substâncias químicas para ter uma alimentação mais saudável. Então, você vai hoje para o mercado europeu, você percebe que supermercados estão, inclusive na Suíça, estão comprando até soja aqui no Paraná, que é soja orgânica, e pagando um preço mais alto, inclusive, por essa soja. O que acontece? Muitos produtores, talvez por não terem essa visão ainda, eles acabam estimulando a prática do uso do agrotóxico, um discurso de que a produção em grande escala, em grande quantidade, necessita o uso do agrotóxico. Acho que o agrotóxico ele pode ser utilizado, deve ser utilizado, foi um avanço que aconteceu na agricultura, desenvolvimento de substâncias químicas para controlar, mas nós já estamos chegando numa outra era, que é uma era biológica, onde a bioengenharia vai possibilitar que você tenha plantas que desenvolvam próprias substâncias que vão matar pragas. E as grandes empresas que produzem esses alimentos, que produzem essas substâncias tóxicas, os agrotóxicos, eles já estão caminhando nesse sentido. O que acontece muitas vezes é que esses países mais desenvolvidos, eles já têm políticas e proibições de restrição de vendas dessas substâncias. E acabam que cenários como o do Brasil,
onde você não tem um grande controle dessa substância, são mercados importantes para desovar todas essas substâncias químicas não aceitas nos outros países. E, infelizmente, nós aceitamos. Tá, então eu ia te perguntar se tem como eliminar esses produtos aí da mesa dos brasileiros. Não é, pelo que eu entendi da sua fala, não é nem necessário eliminar, né? Basta fazer um controle ali, que isso já é suficiente. Pois então, momentaneamente, eliminar por completo a gente não consegue. Então, com a Revolução Verde que aconteceu na década aí de 60, nós tivemos o grande boom do uso de substâncias químicas. A gente pode diminuir um pouco a presença desses agrotóxicos nos alimentos, lavando com detergente neutro, passando esponja naqueles produtos que podem ser esfregados, com a finalidade de você tirar principalmente aquelas substâncias que estão aderidas à casca, que seria a parte externa. Aquelas substâncias que são sistêmicas, que ingressaram na parte interna dos alimentos, essas são mais difíceis. Mas, de qualquer forma, você pode deixar de molho, numa solução de 1 litro de água, 1 colher de bicarbonato de sódio por 30 minutos. Também pode usar vinagre, né? As mesmas proporções, o hipoclorito de sódio, que seria água sanitária, e, quando possível, né, evitar comer a casca dos alimentos, que muitas dessas substâncias elas são aplicadas externamente, então elas ficam depositadas na casca. Isso não quer dizer que você elimine por completo aquele que foi assimilado, entrou nos vegetais, nos alimentos, na parte interna. Mas também ainda você pode adotar outras práticas. Procure selecionar frutas da época, na hora da compra, que estejam com aparência agradável, quando eles são colhidos na época certa, porque a produção de frutas fora da época, geralmente ela acaba sendo mais artificial, né? Então, os frutos da época são mais nutritivos, mais saborosos, eles acabam tendo suas vantagens por serem colhidos na época. Deus fez as coisas, os alimentos, nas diferentes estações do ano. E quando o ser humano tenta produzir fora de época, não que ele não possa produzir, mas ele às vezes depende mais de usos agrotóxicos. Escolha os alimentos da sua região, que aí você valoriza os agricultores locais, né? E preferencialmente aqueles que produzem alimentos orgânicos. E também evitar aqueles produtos que são ultraprocessados, aqueles produtos que não são in natura, aquelas embalagens, porque para conservar esses alimentos, você também usa uma série de substâncias químicas para prolongar a vida, e tudo isso não é saudável para a população. Além dessas coisas, eu diria o seguinte: a sociedade ela tem que ter essa percepção de que é necessário a gente ter o controle, o monitoramento. A mesma coisa que tem na água lá, na nossa conta de água, no verso aparece lá os indicadores de resíduos que tem na água, que é estabelecido por uma portaria de potabilidade. Os alimentos, existe um controle justamente que define os níveis máximos de agrotóxico e devem ser respeitados o período de carência. O período de carência é o intervalo entre a última aplicação e a colheita, quando ele é destinado para o consumo. Então, essas coisas são informações que não chegam facilmente à população, mas a população que tem um esclarecimento maior deve cobrar isso de nossos governantes, dos órgãos de fiscalização. E, quando possível, denunciar. Denunciar porque as empresas que são denunciadas, os produtores que são denunciados, que eles paguem justamente dentro do princípio do poluidor pagador. E aqueles que são merecedores de estímulo, que recebam, então, benefício da sociedade, que seria o preservador recebedor. Com certeza, né? Ótimas dicas e ótimo alerta também para quem está nos ouvindo. Acho que todos nós temos ali uma responsabilidade, né? A gente pode sim fazer uma diferença muito grande nessa questão. E a gente fala muito sobre a nossa saúde, né? Quando pensamos ali no consumo desse tipo de produto. Mas a gente tem também uma outra questão, que é o cuidado com o meio ambiente, a poluição dos rios, tudo isso acontece, né? Essa também é uma preocupação de vocês, profissionais dessa área? Sim,
Mais ou menos lá pelo ano 2000 foi feita uma coisa no Brasil que é merecida de destaque internacional, que seria o retorno das embalagens dos agrotóxicos. Você sabe que antigamente, Wilker, isso aí chegava na fazenda, não tinha controle nenhum, os resíduos que venciam se jogava no leito de um rio ou se enterrava numa fossa debaixo da terra que contaminava o lençol freático e contaminava as águas como consequência além do solo, né? Oferecendo risco a todo o ecossistema. Quando eu digo todo, todas as cadeias alimentares, animais, vegetais e assim por diante. Então, o que se fez na época? Se fez o INPEV, que é o Instituto Nacional, né, de embalagens vazias de agrotóxico, foi desenvolvido a partir de uma legislação no estado de São Paulo que se expandiu para o Brasil inteiro e hoje o engenheiro agrônomo ele dá uma receita do uso do agrotóxico, o produtor rural ele tem que ter controle, o uso disso, depois de um ano ele deve devolver essas embalagens nos postos de coleta ou central de recolhimento das embalagens vazias de agrotóxico. É feita a tríplice lavagem e essas embalagens são destinadas a indústrias de reciclagem, que fazem canduíte e outros propósitos. Nós temos hoje, assim, no Brasil, de um modo geral, uma eficiência em alguns estados que chega a superar 90%. Isso é extremamente importante, de devolução das embalagens vazias de agrotóxico. E aí, não sei se também é importante a gente ressaltar a questão da saúde em si, porque a intoxicação, que é o aparecimento dos sinais, sintomas prejudiciais aí aos seres humanos e aos animais, é uma coisa que deve ser observada. Por quê? Quem se expõe muito ao uso de agrotóxico vai ter sinais que podem indicar essa intoxicação. É um simples contato do produto com a pele, quem manipula, usa, ou quem está exposto, né, à própria deriva das gotas que são aplicadas na lavoura. Os sintomas mais comuns que podem ser identificados é vômito, salivação excessiva, sonolência, desorientação, dificuldade para respirar, desmaios, convulsões, sinais evidentes na boca e na pele por contato ou ingestão de substâncias tóxicas, lesões, queimadura, vermelhidão na pele, alergias, algum cheiro do produto na pele ou no tecido, tanto que a pessoa que sofre contaminação, a primeira coisa que fala é tira toda a roupa, né? Tomar um banho com água e sabão para tentar dar uma limpada, né? E às vezes alterações súbitas até de comportamento ou de estado de consciência. Agora, agrotóxico, como o próprio nome já diz, é uma substância tóxica. E aí, ele pode não gerar de imediato um problema grave de saúde, mas ele bioacumula no organismo. E quando ele atinge a DL50, a dose letal, né, aí os danos são muito mais graves, podendo levar inclusive à morte. Mas aqui eu quero listar algumas doenças que eu acho que elas merecem atenção. Um dos graves problemas da sociedade é câncer. O câncer pode ter origem microbiológica, física ou química. E quando a gente fala em química, está lembrando de agrotóxico. O câncer é um dos principais problemas derivados do excesso de agrotóxico, tanto no uso quanto no consumo. E aí isso inclui o câncer de mama, cerebral, pulmonar e até de próstata. Outro aspecto importante é a infertilidade. Os pesticidas, de um modo geral, eles causam infertilidade, redução de espermatozoide, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são relacionados à exposição e à inalação de agrotóxico. Aspecto autista, doenças no rim são muito comuns. O corpo humano absorve e filtra o que nós ingerimos. Então, nesse processo, os agrotóxicos atuam diretamente no rim, destruindo os tecidos e causando a conhecida doença renal. Mas não apenas o rim, o fígado, onde você tem todo o processo também de limpeza hepática, né? Na sua maioria dos sintomas, eles são silenciosos, mas lá estão sendo absorvidos agrotóxicos e aí vem as doenças derivadas. O mal de Alzheimer, que tem tratamento, mas por enquanto não se tem a cura, né? A morte das células cerebrais, né?
Depressão, um grave problema. Quando se faz estudo de medicina, regiões que utilizam muito agrotóxico têm mais casos de depressão e que podem levar, inclusive, a suicídio, né? Além de má formação de feto, é muito comum malformação de feto, anencefalia e até mesmo aborto de pessoas expostas a isso. O hipotiroidismo, que causa um problema principalmente das pessoas ganharem peso, obesidade por causa de consumo de alimentos contaminados, as alergias que são de todo tipo de ordem, né, na pele, no corpo, e as doenças cardíacas. Não vamos deixar de fora as doenças cardíacas, porque você tem um causador de graves problemas, inclusive como falência do coração. Eu listaria esses como alguns desses principais problemas de saúde associados aos agrotóxicos. São inúmeras as questões, né, Antônio, que a gente tem sim que se preocupar, que a gente tem que colocar em pauta mesmo, conversar entre os cidadãos mesmo, tem que conversar sobre isso, né? Como você disse, dar prioridade para aqueles que são feitos ali dentro do que é mais saudável, se é que podemos dizer assim, né? Porque quando a gente faz isso, a gente dá preferência para quem tem boas práticas, com certeza há uma pressão de mercado para que os outros produtores também tenham esse interesse em produzir de uma maneira menos poluidora. Olha, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Agradeço a sua participação, tantos esclarecimentos importantes. Espero que a gente tenha conseguido acender um alerta aí na cabeça das pessoas que estão nos acompanhando. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, obrigado aqui em casa e a TV Pai Eterno.